Nessa aula a gente vai estudar um pouco sobre grids. Os grids estão presentes em vários jogos atualmente. Por exemplo, no Minecraft, todo o mundo gerado proceduralmente, ele foi gerado em cima de um grid. O grid é uma matriz, onde os valores são gerados de forma uniforme. Então todos os objetos que compõem esse grid, eles estão alocados nessa matriz uniformemente. Outros jogos, por exemplo, os de estratégia, jogos como XCOM ou Civilization, utilizam grids para você poder fazer a movimentação ou simplesmente fazer o drag and drop de tropas, por exemplo, de personagens. Então o grid possibilita com que você consiga movimentar personagens, mas também consiga instanciar, spawnar itens na sua cena de forma uniforme, de forma com que cada objeto represente um espaço determinado. Então cada objeto vai conseguir ficar alocado naquele espaço desejado uniformemente em relação ao mundo. Então aqui eu fiz uma pequena cena para a gente poder simular um grid, para a gente poder aprender como é que faz um grid e como é que esse grid vai se comportar na nossa cena. Então vamos lá, a primeira coisa é a gente criar um script que possa fazer essa simulação de grid. Eu já criei um script aqui já para a gente não perder tempo, então olha só, a gente vai utilizar uma função de raycast. O raycast vai fazer com que saia um raio partindo do ponteiro do meu mouse e ele vai colidir com qualquer objeto que tenha collider na minha cena, certo? Então eu defini aqui uma distância e ele vai me retornar um hit, que vai ser um collider de qualquer objeto. Esse collider que a gente pode usar para orientação seria o collider de um plano ou de um quad na nossa cena, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho um quad, um objeto 3D, em um mundo 3D. Então esse quad tem um Mesh Renderer e ele também tem o Mesh Collider. O Renderer a gente pode desativar, claro que a gente vai desativar para quando a gente poder criar esse grid nos nossos jogos. Então simplesmente ele vai estar desativado, mas para que a gente possa dar uma olhada para ver o funcionamento dele, eu vou deixar ativado, tá, o grid. Então vamos lá. O Raycast vai tocar neste Collider, tá? Nesse Collider do quad. E ele vai retornar para a gente uma posição. Mas agora que a gente vai fazer essa modificação de posição para que a gente possa simular um grid na nossa cena. Por exemplo, o raio ele colidiu na posição do X em 1.20, tá? Uma unidade, ponto 20. A gente não pode utilizar esses valores float, essas casas após a vírgula. Porque o grid ele baseia-se em valores já pré-definidos. Na maioria das vezes em valores cheios, arredondados. Então 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3. Tanto para x, y ou z. Então aqui eu estou fazendo o seguinte. Eu estou pegando o valor do hit point em x e em z, tá? Então em profundidade e em largura. E eu estou dando um round to int. A gente vai arredondar para o valor inteiro mais próximo. Ou seja, os valores de x e z eles sempre vão ser valores cheios. E a gente tem o valor de y. O valor de y é um valor customizável. Por quê? Porque a gente vai poder utilizar esse grid em qualquer altura. Então a gente vai ver aqui como é que vai se dar, tá? Esse grid aqui nosso. Então eu simplesmente peguei os valores e eu arredondei eles da forma que eu queria. Então vou dar um play aqui na nossa cena para a gente poder ver. O script eu coloquei aqui na câmera mesmo, não tem problema. Eu arrastei o cubo e o grid. O cubo ele vai fazer com que a posição dele seja a posição retornada. Então naquele vector 3 tile position, que já tem os valores arredondados, o cubo ele vai seguir aqueles valores. Então olha só, aqui a gente já está simulando um grid. Por quê? Como é que a gente sabe que está simulando um grid? Porque a gente sabe que um cubo ele tem 1 para 1 para 1, tá? De altura, largura e profundidade, uma unidade. E ele está obedecendo isso. Não importa onde meu mouse está tocando na tela, onde o raio está tocando aqui nesse collider desse quad, o cubo ele já está aderindo àqueles valores que foram convertidos para valores cheios, tá? Então a gente pode ver aqui que em X e em Z está funcionando. Então isso aqui é um grid. Isso aqui é uma forma da gente poder manipular os objetos em cena
de tal forma que cada um fique em seu espaço desejado, tá? Cada um tem o seu próprio espaço, um espaço uniforme, é um grid. Agora, por que eu coloquei o quad também como variável? O quad, ele é a base do nosso grid. Então, se a gente está aderindo a um grid 3D, a gente vai utilizar um objeto que faça com que a base funcione como uma própria base mesmo para a gente poder adicionar esses objetos. Então, como eu falei, esse grid aqui ele deve estar com o seu Mesh Renderer desabilitado para a gente não poder ver ele. E aí você pode aumentar esse quad de tal forma que você consiga ainda assim com o mouse acessar qualquer posição desse quad. Só que agora eu criei uma variável de altura, height, que é aquela variável que a gente colocou no resultado final do Vector 3. E eu posso mudar ela por aqui. O que eu fiz? Eu simplesmente deixei aqui no update, tá? Isso aqui não é uma boa prática de programação, mas eu só fiz isso aqui só para você entender, tá? E a gente poderia fazer isso aqui por uma função que é simplesmente chamada caso for necessário. Mas aqui eu estou dizendo que a altura do meu quad, dessa base do grid, ela é a mesma, ela está de acordo com a altura informada por mim lá no editor. Então ele vai fazer simplesmente isso. Então agora a gente vai ver como a gente pode elevar o nível do nosso grid, tá? De tal forma com que a gente possa adicionar objetos um acima do outro. Olha só, altura. Vou colocar em 2. Você pode ver que o grid ele subiu. Sendo assim, qualquer objeto que agora eu vá adicionar na minha cena, ele está a 2 unidades de altura. Eu também posso colocar a -5. Então, os objetos estão lá embaixo. Então, a partir de agora, você consegue adicionar elementos na sua cena de tal forma que eles vão aderir a esse grid. Por exemplo, se você estiver criando aí um sucessor do Minecraft, você consegue adicionar agora blocos na parte de baixo do solo, ou seja, blocos de pedra. Depois, na parte central, você pode adicionar blocos de terra. E depois, na parte superior, você consegue adicionar blocos de grama. E não só para jogos também iguais a Minecraft, mas jogos de estratégia. Você pode agora adicionar soldados na parte do grid que você deseja. Então, se você gostou dessa aula, entendeu o básico sobre grids, porque esse básico vai te ajudar a poder criar, desenvolver os seus jogos em que você possa adicionar esses elementos em cena de forma uniforme. Agora eu vou te mostrar aqui um pouco do meu jogo, que eu estou fazendo, que eu estou fazendo no pessoal mesmo, e ele utiliza massivamente o grid, tá? Então vamos lá, vou te mostrar aqui. Certo, então essa aqui é uma fase do meu jogo, e ela foi utilizada, ela foi criada basicamente com grids, somente com isso. Então eu tenho tiles, tenho blocos, que esses blocos é a mesma coisa do Minecraft. Eu vou construindo meu cenário bloco a bloco. Então, por exemplo, eu tenho um bloco de grama. Eu vou aumentar, eu fiz um level builder. Eu consigo agora adicionar blocos na altura 1, por exemplo. Depois disso, eu tenho aqui outros blocos, por exemplo, a ponte, que eu consigo adicionar também aqui agora em outros níveis. Tem pedras também que eu posso adicionar. Então agora tudo está customizável dentro do meu jogo, a partir do grid, certo? Então tudo funciona, todas as posições são geradas e todas elas são aderidas pelos meus objetos em cena em forma de grid. A gente pode ver aqui que cada objeto ocupa um espaço. Então se você gostou desse vídeo, entendeu um pouco mais sobre grids, deixe o seu like, assine o canal, tá? Seja um inscrito, que é muito importante para mim e para o canal mesmo, e para você também. Compartilhe nos grupos, então eu te vejo no próximo vídeo.